Bruno, em relação aos produtores que tiveram os créditos cedidos para fundos de investimento, especuladores, o primeiro passo é verificar se aquela cessão ocorreu pelo valor mínimo que podia ser feita a operação quando forem recursos de políticas sociais de crédito rural. Aqueles recursos que a gente falou antes, de fundos condicionais, tem a taxa de juros subsidiada, ou são recursos 100% originários de fundos condicionais públicos, ok? Isso tem que fazer, porque se esse valor está corretamente lançado e, por exemplo, numa operação onde o comprador ele adquiriu pelo preço de liquidação, então eu entendo que o máximo que pode fazer é uma negociação com o comprador. Quando o preço de aquisição é inferior ao que deveria ter sido o ressarcimento àquela política pública de financiamento, aquela política social de fomento, que foi enquadrada lá para o produtor rural de forma personalíssima, eu entendo que cabe, com certeza, uma denúncia no Banco Central, apontando a ilegalidade e a irregularidade da operação, dizendo, olha, essa operação, ok, ao longo do tempo ela era 20, para liquidação ela era 6, mas ela foi entregue a um especulador a 2. Jamais eu teria condição de ter liquidado por 2, mas eu sei que 6 eu tinha que pagar. Ok? Então, assim, aí você tem um problema que é um problema que deve ser conduzido pela autoridade competente. Né? Quem é o órgão fiscalizador dos bancos de controle público? Quais são os órgãos? Então, esses órgãos devem promover a fiscalização. É possível fiscalizar a operação inteira? Por exemplo, na operação que você citou, do Banco BTG Pactual, que teve notícia. Não é possível. Por quê? Porque são operações específicas para cada CPF. Quando você desqualifica a operação, entrega a operação que foi feita nos moldes daquele produtor rural, para a situação dele, pela aquela política social, o crédito passa a ser um crédito comum. E aí ele entra num regramento de cobrança judicial comum. Aí eu pergunto, então por que o próprio jurídico da instituição financeira não o fez? Qual o sentido que você vê em ter um bem que vale 20, é um bem, é um ativo que vale 20, mesmo que lá em ajuizamento, mas é um ativo que vale 20 com garantia de 50, 100 talvez ou mais, ser entregue na média dessas operações que nós estamos falando, a 12%, mas teve operações que foi entregue a muito menos, bem menos. Sendo que esse recurso deveria retornar ao controle público para poder retornar a outras políticas, inclusive a própria política, a novas políticas de crédito rural. É possível fazer? Sim, é possível fazer. Primeiro você tem que mostrar o direito, denunciar nos órgãos competentes e depois você tem que demandar judicialmente. Como que fica o ajuste entre a instituição financeira de controle público e o investidor que adquiriu aquele ativo por valor inferior ao que deveria ser adquirido, causando prejuízo à União? Isso vai ter que ser uma decisão que vai ter que ser muito bem analisada, porque elas vão começar a acontecer em breve no nosso país.